pegava as barras de sabão, moía, e em troco do almoço eu fazia entrega na cidade do sabão que a gente moía de manhã. Foi uma benção, porque conheci o Rio de Janeiro todo. Aí tem uma longa história. Esse é outro problema, eu não vou contar. Não. Mas vamos ao texto bíblico. Diz o autor da carta aos Hebreus, que eu não sei quem é, diz alguns que é Barnabé, outros dizem que é Paulo. Eu prefiro ficar sem saber. Há muitas perguntas que no céu alguém vai nos responder. Eu tenho algumas perguntas para o apóstolo Paulo sobre teologia. Eu brinco com ele de vez em quando. Né? Tem algumas perguntas para fazer a Jesus também. Embora eu saiba que não vai haver oportunidade para ninguém perguntar nada. Vai ser tão bom e tão maravilhoso que você vai esquecer todos os questionamentos. Então o autor da carta aos Hebreus diz o seguinte: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com confiança, com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremos-nos, quero que nos guarde esse verso, consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação como é costume de alguns, mas antes admoestando uns aos outros, e tanto mais quando vedes que vai se aproximando aquele dia. Porque se tornarmos voluntariamente, tem um oculista que fez uma catarata, obrigado, viu? É a luz do céu. E aqui com um resquício ruim. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. O tema então que nós vamos tratar é o seguinte: não abandone sua igreja. Oremos. Pai, nós te agradecemos pelo culto que a igreja está prestando esta noite, pelos seus 94 anos de existência. Te agradecemos, Senhor Deus, por aqueles que no passado tiveram uma visão de plantar nesta localidade uma igreja do Senhor. Te agradecemos a história da igreja, as vidas daqueles pastores que por aqui passaram. Amém. A vida, Senhor Deus, dos membros que também contribuíram, amém, deram de si para que a igreja existisse. Amém. Te agradecemos os atuais membros que continuam sustentando, Senhor Deus, a esperança de uma igreja firme, uma igreja digna, no nome do Senhor Jesus. Usa-nos, ó Deus, como instrumento teu nesta noite. Amém. E permita que o teu Espírito, que conhece cada coração que aqui está, fale aos nossos corações. Amém. Oramos agradecidos no precioso nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem assentar. Não abandone sua igreja. Nós estamos vivendo um momento em que os crentes estão abandonando as igrejas. Depois da pandemia de 2020, as igrejas voltaram a se reunir e há membros que não voltaram, que ficaram com medo da pandemia, ficaram com medo de ficar doente, ficaram com medo das comunidades e muitos não voltaram. A igreja que eu estou frequentando hoje, eu creio que há mais ou menos 200 e poucos membros que não voltaram. E a igreja quis saber o que fazer com esses membros. E é difícil saber o que fazer, porque alguns deles simplesmente debandaram para caminhos que não são os caminhos do Senhor. Então,
O salvo por Jesus Cristo, a primeira verdade, ele tem ousadia para entrar na presença de Deus, confiado no sacrifício perfeito oferecido por Cristo na cruz do Calvário. Então, todas as vezes que nós entramos na igreja, todas as vezes que nós vamos à presença de Deus, nós vamos com ousadia. Aqui é ousadia mesmo, é a ousadia do valentão, daquele indivíduo que está disposto a entregar a sua vida, está disposto a morrer pela causa que ele abraçou e está disposto a viver o que ele prometeu um dia na sua profissão de fé. Prometo, e às vezes alguns esquecem. Por que isso nos garante essa confiança? Primeiro, o sangue de Jesus. O apóstolo João, na sua primeira carta, no capítulo 1, verso 7, ele diz: porque o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Todo pecado. Isso é uma bênção. Todos aqueles pecados que eu cometi ao longo da minha existência, eles foram perdoados. E diz Miqueias, no seu livro, que eles foram lançados no fundo do mar. Nós podemos pensar no profeta Miqueias, 700 anos antes de Cristo, dizendo isso no seu livro do Velho Testamento, que todos os nossos pecados foram lançados no fundo do mar. Há muitos crentes que vivem a experiência do copeiro lá no Egito, com Faraó. Quando ele chegou para Faraó e disse: dos meus pecados eu me lembro hoje. Qual o pecado dele? Houve um pedido de José para que quando ele chegasse diante de Faraó, fizesse menção de José, para tirar José, que estava preso indignamente e não deveria estar preso. Só que o copeiro esqueceu. Ele bebeu vinho demais, né, em vez de suco de uva verdadeiro, e terminou esquecendo o seu compromisso de lembrar do cordeiro. Mais tarde, quando Deus vai continuar agindo na história, que dá para aqueles sonhos malucos, né? Vacas magras comendo as gordas, espigas secas destruindo as espigas cheias. Totalmente louco. Deus trabalha de um modo que nós precisamos entender e compreender que Ele é realmente maravilhoso. Aí o copeiro de Faraó chega diante de Faraó e diz: dos meus pecados eu me lembro hoje. Qual o seu pecado? Há um prisioneiro lá no cárcere e ele disse que é inocente, e era realmente inocente. Ele pediu para fazer menção do nome dele, eu não fiz, esqueci, e agora estou me lembrando dele. Quem é esse prisioneiro? É José. Aí Faraó manda buscá-lo, e no texto bíblico é muito interessante, os detalhes bíblicos, né? E José fez a barba. Ele tirou dele, deveria estar com a barba do meu avô, né? Embaixo, aquele bigode português, ele torcia e colocava atrás da orelha. E ele manda chamar José, e aí o resto da história os irmãos entendem. Então, os sacrifícios do Velho Testamento é um sacrifício repetitivo. Só que o sacrifício de Jesus Cristo é um sacrifício perfeito. Cristo morreu uma vez para sempre. Diz Hebreus 9, 28. Não precisa ser repetido o sacrifício de Cristo. O sacrifício de Cristo é perfeito. E Ele nos dá essa segurança de que temos a convicção de que os nossos pecados foram perdoados. Se eu fosse fazer uma lista dos meus pecados, e nisso eu discordo de Paulo, esse irmão concorda com Paulo, Paulo diz que ele é o principal dos pecadores. Eu digo: pobre Paulo, não conheceu o Júlio. Se ele conhecesse o Júlio, ele dizia: tem um outro sujeito aí, ele tem mais pecado do que eu. Mas Deus foi misericordioso com Paulo, perdoou os seus pecados e o colocou no ministério com uma promessa. Promessa boa para os pastores, viu, pastor? Ele vai ver quanto ele deve sofrer por causa do meu evangelho. Você que é chamado para o ministério, tem que ler isso para Atos, quando Deus explica, né, para um homem que foi atender Paulo na prisão, na casa de, como é o nome dele? De Ananias. Como é bom ser aluno da escola bíblica, né? Que Paulo haveria de sofrer pela causa do evangelho. Então, nós temos essa oportunidade como igreja
de entrar na presença de Deus, livres dos nossos pecados, porque eles foram perdoados.